Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Primeira coisa, eu gostaria de pedir desculpa a vocês aí, caso tenha um barulho de fundo aí no nosso vídeo, mas é que está ocorrendo uma obra aqui próximo de casa, então não tem muito que eu possa fazer. Primeira coisa, a gente está agora trabalhando a parte de bioquímica, beleza? Essa parte de bioquímica é aquilo que é a composição química dos seres vivos, ou a composição química das células, beleza? Nessa parte a gente vai começar com compostos inorgânicos. Eu peço perdão a vocês aqui por esse erro aqui, mas a folha toda estava pronta e só depois eu reparei que ficou embolado escrito aqui inorgânico, tá? A parte de orgânico estava até legível, mas ficou ilegível aqui. Aí eu preferi rasurar aqui e escrever em cima, beleza? Mas não vai alterar nada pra gente aqui. Compostos inorgânicos, tá? E a gente começar com a água, que é um dos principais compostos inorgânicos quando a gente estuda bioquímica. Basicamente a gente estuda dois grandes grupos inorgânicos, água e sais minerais, beleza? O restante que a gente vê, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas, são todos compostos orgânicos. Mas o que vem a diferenciar esses compostos inorgânicos de compostos orgânicos? Os compostos orgânicos são aqueles formados por cadeias de carbono com hidrogênio ligado a esses carbonos, beleza? Então, basicamente, são aqueles que têm na sua composição básica uma cadeia de hidrocarbonetos, ou seja, de carbonos ligados uns aos outros e hidrogênios ligados a esses carbonos, beleza? Nesse contexto, essas moléculas que têm como base molecular, ou seja, como estrutura básica da molécula, uma cadeia carbônica com hidrogênio ligado a ela, a gente classifica como compostos orgânicos. A gente vai ver que os principais compostos orgânicos, quando a gente fala da biologia, eles vão ter também, além do carbono e do hidrogênio, o oxigênio, tá? Como é o caso, por exemplo, do qualquer carboidrato. Esses carboidratos, molécula mais simples, que é um monossacarídeo, é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por exemplo, a glicose é C6H12O6. Beleza? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E além desses elementos, né, o carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente encontra também o fósforo e o enxofre. Tanto é que a gente tem um macete para determinar o que é composto orgânico. É tudo aquilo formado por CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Tá? Mas voltando ao que é importante na nossa aula aqui, compostos inorgânicos. Quem vão ser esses compostos inorgânicos? Todos os outros compostos que não tenham carbono e hidrogênio na sua composição. Beleza? Então a primeira coisa que você sabe é que a composição é variada. Por exemplo, a água ela é formada pelo quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se eu estiver falando de sais minerais, eu tenho ferro, eu tenho zinco, eu tenho fósforo, eu tenho nitrogênio, eu tenho o ferro, o cálcio e assim por diante. Todos eles também são compostos inorgânicos, beleza? Então, retomando aqui, a água é um composto inorgânico que é formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá? Ela tem uma característica que a gente chama de polar. Como assim polar? Eu chamo a água de uma molécula polar porque ela vai ter carga. Ah, Nicolas, mas o hidrogênio ele é carregado positivamente, o oxigênio é carregado negativamente. Eu tenho aqui -2 no oxigênio e eu tenho 2H+, então neutralizou a carga. Então, existe uma coisa chamada de carga parcial. Tá? Por mais que exista, entre aspas, essa neutralidade de carga, existe ainda uma carga parcial por conta da formação dessa molécula. Essa molécula ela tem o que a gente chama de uma geometria angular. O que é uma geometria angular? Ela não é uma molécula linear, ela é uma molécula retinha, não. Ela é uma molécula angular, ou seja, existe um ângulo aproximadamente de 104,5 graus entre um hidrogênio e outro. A ligação de hidrogênio com oxigênio forma um ângulo entre a outra ligação de hidrogênio e oxigênio de 104,5 graus. Beleza?
Se vocês lembrarem, eu tenho um elétron na camada do nosso hidrogênio, tá? E se vocês lembrarem, eu tenho um próton no núcleo. Se vocês lembrarem do oxigênio, ele vai ter 8 prótons no núcleo, beleza? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é importante para entender essas cargas parciais aqui. O oxigênio, por ter 8 prótons no núcleo dele, ele tem maior poder de atração de elétron do que o hidrogênio. Então eu classifico o oxigênio como mais eletronegativo, ou seja, maior capacidade de atrair cargas positivas. E o hidrogênio é menos eletronegativo, ele tem a menor capacidade de atrair cargas positivas. O que isso quer dizer? Mais eletronegativo tem maior capacidade de atrair cargas negativas, tá? E menos eletronegativo, menor capacidade de atrair cargas negativas, tá? Corrigindo aí. Então, o que isso quer dizer pra gente? O oxigênio, ele tem uma elevada capacidade de atração do elétron. Desse próprio elétron que a gente encontra orbitando o hidrogênio. Nesse contexto, o oxigênio atraiu aqui o elétron que orbita o núcleo do hidrogênio. A mesma coisa, o oxigênio atraiu o elétron que orbita o núcleo desse hidrogênio. O que acontece? O hidrogênio fica carregado parcialmente com uma carga positiva e o oxigênio fica carregado parcialmente com uma carga negativa. Por quê? Porque os elétrons que estavam orbitando os núcleos aqui desses hidrogênios são atraídos em direção ao núcleo desse oxigênio. Beleza? Então esse assume uma carga parcial positiva, esse também é uma carga parcial positiva e o oxigênio uma carga parcial negativa. Isso daí classifica a nossa molécula de água como uma molécula polar. Por quê? Porque ela vai ter carga parcial. Só que classifica ela ainda mais especificamente como um dipolo elétrico. Por quê? Porque ela vai ter 2 polos de carga. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, fazendo uma representação da nossa molécula de água, eu tenho uma carga parcial negativa e 2 cargas parciais positivas. Ou seja, se você pensar o que tem um polo, se você pensar em pilha, por exemplo, ou bateria, uma pilha ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. A molécula da água é a mesma coisa, tá? Ela vai apresentar 2 polos elétricos, um com carga parcial negativa e o outro carga parcial positiva. Por isso que é chamado de dipolo elétrico, beleza? É uma molécula que é essencial à vida. Toda forma de vida que a gente conhece no nosso planeta até hoje, e que a gente conhece formas de vidas que, assim, são estudadas dentro da biologia, tem a água como um dos principais componentes, tá? Eles dependem da água para a sua sobrevivência. Ela atua de diversas maneiras no organismos dos diversos seres vivos, beleza? Por isso que é essencial à vida. Uma das principais funções da água é a solubilização de substâncias. Ou seja, ela recebe um título de solvente universal. Ela recebe esse título de solvente universal porque ela dilui qualquer substância? Porque ela solubiliza qualquer substância? Não, porque ela solubiliza grande parte das substâncias e moléculas que estão presentes nos seres vivos. Como assim? Na gente, por exemplo, ela está solubilizando sais, ela está solubilizando açúcares, proteínas, vai depender do organismo que a gente esteja levando em consideração e de o local em que você esteja analisando a água nesse organismo, beleza? Por exemplo, o tecido sanguíneo, ela está solubilizando umas coisas, por exemplo, sais, hormônios, proteínas. Se você estiver considerando outro tecido, tipo tecido muscular, ela vai solubilizar talvez substâncias diferentes, beleza? E isso pode alterar também de tecido para tecido, como também pode alterar de ser vivo para ser vivo. Tranquilo? Dando prosseguimento, as propriedades da água, tá? Então, isso daí são características relacionadas à água. Uma delas, ela tem função isolante térmica e reguladora térmica. Ou seja, ela age isolando temperaturas e ela age regulando temperaturas. O que, em termos de características físico-químicas, tá? Propriedades da água,
permite com que a água atue dessa maneira, de isolante térmica e de reguladora térmica. Elevado calor específico e elevado calor de vaporização. O que isso quer dizer? O elevado calor específico é a quantidade necessária de energia para que eu altere 1 grau Celsius de determinada massa de água. Por exemplo, eu tenho 1 grama de água e eu quero alterar 1 grau Celsius nesse 1 grama de água. O tanto de energia necessária para alterar esse 1 grau Celsius em 1 grama de água, eu chamo de calor específico. Agora, eu quero alterar o estado físico dessa minha água. Por exemplo, eu tenho aqui 1 grama de água no estado líquido e eu quero evaporar esse 1 grama de água no estado líquido. Aí eu já estou me referindo a calor de vaporização. Nesse contexto, eu estou analisando a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura da água ao ponto em que ela vai vaporizar, ao ponto em que ela muda de estado líquido para o estado gasoso. Beleza? Então, a função de isolante térmico se dá por qual fator principal? A quantidade de energia que ela consegue receber sem alterar a sua temperatura. Ela recebe muita energia antes de alterar 1 grau Celsius na sua temperatura. Isso garante um isolamento térmico. Por exemplo, eu vejo isso nitidamente aonde? Em lagos que congelam. Se vocês repararem, se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente ou ver pela televisão, em seriados e filmes, você tem lagos em regiões extremamente frias que somente a superfície do lago congela, enquanto que o meio do lago não congela. Por exemplo, imagina que isso aqui é um recorte em um relevo, em determinada região, e eu tenho aqui o que seria um laguinho, beleza? Em um ambiente extremamente frio, sei lá, se você for analisar isso no Canadá, que é um local que você tem um período de inverno rigoroso, você vai ter aqui uma região em que na lâmina d'água, ou seja, essa região que eu estou falando aqui na superfície da água, eu vou formar uma camada de gelo, enquanto que o meio da água vai se manter no estado líquido. Por quê? Porque essa camada aqui de gelo que formou, que é justamente em locais onde, por exemplo, existem pessoas que patinam no gelo, tá? Existem lagos que as pessoas conseguem fazer isso. Essa camada de gelo funciona como uma barreira isolante para que não exista grandes perdas de calor nessa massa de água do interior do lago para a atmosfera. Na atmosfera, então, você vai encontrar a temperatura, sei lá, de menos 30 graus Celsius, enquanto que no meio desse lago a temperatura vai ficar próxima de 0 graus Celsius. Beleza? E regulador térmico eu encontro onde? No nosso organismo, por exemplo. Nosso organismo, quando você faz uma atividade física intensa, ou quando está um dia muito quente, você tem a tendência de suar. Esse suor vai fazer o quê? Ele vai roubar o calor em excesso do seu corpo. Ou seja, você tem aproximadamente uma temperatura média de 36,5 graus Celsius. Beleza? Quando você começa a elevar essa temperatura, isso é nocivo, é danoso para o seu organismo, tá? Qual que é a necessidade do seu organismo? Abaixar essa temperatura. Como ele faz isso? Você vai suar, ele vai recobrir toda a sua pele com água, tá? Existem outros componentes no suor, tá? Mas ele é basicamente água e sais minerais e algumas excretas, tá? Essa água que está sobre a sua pele agora, como ela tem um elevado calor específico, elevado calor de vaporização, para que ela evapore, ela tem que roubar muito calor do seu corpo. Isso ajuda a baixar a temperatura do seu corpo, beleza? Outra propriedade relacionada ao metabolismo, tá? A água é o nosso meio metabólico, ou seja, ela participa de reações metabólicas, que são basicamente reações anabólicas e reações catabólicas. O que isso quer dizer? Reações anabólicas são reações de síntese, são reações de construção, tá? Vou botar aqui síntese. São reações de construção, elas estão produzindo coisas. Síntese de proteína é a produção de proteína, é a construção de proteína, tá? E reações catabólicas são reações de quebra. Como assim reações de quebra? Estão quebrando coisas. Por exemplo, eu estou falando de quebra de carboidrato. É uma reação catabólica. Beleza? Então, eu tenho duas reações aqui que também podem ser entendidas. Minha reação anabólica de síntese, ela pode ser, e na maioria das vezes no nosso organismo ela será,
uma reação que eu chamo de síntese por desidratação. Por exemplo, para formar a proteína, eu tenho que unir aminoácidos. Ao unir um aminoácido ao outro, eu vou perder uma molécula de água. A cada novo aminoácido que eu consigo unir a uma cadeia proteica, eu perco uma molécula de água. Beleza? Isso é uma síntese por desidratação. Não ocorre só para proteínas, ocorre para carboidratos, lipídios e assim vai, tá? Reações catabólicas ou reações de quebra, eu tenho basicamente reações chamadas de hidrólise. Hidro, água, lise, quer dizer quebra, tá? Então é quebra por adição de água. Então, por que a água é o meio metabólico? Porque as reações de construção de síntese e as reações de quebra de hidrólise, elas envolvem a água. A água participa tanto de reações de construção como reações de quebra. Beleza? Por que eu botei idade de tecido aqui? Porque a água vai variar de acordo com a idade e de acordo com o tecido que eu encontro. Como assim? Se eu tenho um indivíduo com idade elevada, um idoso, então ele tem muita idade, ele vai ter pouca água no organismo, tá? Já se você está falando de uma criança, ou seja, tem pouca idade, ela vai ter muita água no organismo, tá? Por que isso acontece? Porque isso vai estar relacionado com metabolismo. Pessoas idosas têm menor taxa metabólica. Pessoas jovens têm maior taxa metabólica. Por que isso acontece? Porque pessoas jovens estão em crescimento, estão produzindo novas células, aumentando seus tecidos, crescendo em geral, beleza? E o tecido? Tecido é a mesma coisa. Tecidos que têm maior metabolismo, maior taxa metabólica, vai ter, exatamente, maior quantidade de água. Já tecidos de menor taxa metabólica, a gente tem menor quantidade de água. Show de bola! Por que eu estou falando isso para vocês e como que vocês vão enxergar isso? Por exemplo, se você estiver falando de músculo, tecido nervoso, são dois tecidos que você tem grande quantidade de água dissolvido neles. E são tecidos que não param. Eles estão constantemente em atividade. Já quando eu falo de um tecido, por exemplo, a cartilagem, é um tecido que em determinado momento da vida, ela deixa de ter grande atividade, tá? Você quase não tem síntese de nada na cartilagem depois de uma certa idade, tá? Você basicamente não renova, não regenera a cartilagem. Então, esse é um tecido que tem baixa quantidade de água, porque a água é um meio metabólico, ou seja, está diretamente relacionado com o tecido, com o metabolismo. Então, ela vai variar de acordo com a idade e de acordo com o tecido. Nicolas, vai variar de acordo com o organismo? Óbvio, mas ele depende também do ambiente em que o organismo vive, beleza? Por exemplo, um peixe, ele vive dentro da água, então ele tem água em abundância, tá? Ele tem tendência a apresentar mais água em seu organismo. Já se eu estou falando de um lagarto que vive no deserto, no ambiente árido, o ambiente tem deficiência de água. Então ele tem tendência a perder água para o ambiente. Beleza? Outra propriedade da água, de transporte. Ou seja, a água atua transportando diversas substâncias. Além de solvente universal, ou seja, além de solubilizar diversas substâncias, ela transporta diversas substâncias. Como, por exemplo, no nosso sangue, na seiva de plantas, na linfa de artrópodes, beleza? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que existem essas substâncias aqui, tá? Que vão ser formadas por água, beleza? Nosso sangue, que é um tecido, é formado por água. A seiva inorgânica e seiva orgânica nas plantas é formada por água. A linfa nos artrópodes é formada por água. E essa água vai ter uma principal função nesse contexto de transporte de substâncias. Beleza? Outra propriedade é a de adesão. O que seria adesão? É a capacidade de interação entre as moléculas de água e outras moléculas. Ou seja, se eu tenho uma molécula de água aqui, ó, a capacidade que a molécula de água tem de interagir com outra superfície, outra estrutura, ou até mesmo outra molécula. Por exemplo, aqui eu tenho o interior de um vaso xilêmico, de uma planta. A água consegue se aderir ao interior desse vaso, por conta da adesão, que é a capacidade de interação que a molécula de água tem
com outras superfícies, estruturas ou moléculas que não sejam a própria água. Já a nossa coesão é a capacidade de interação entre as moléculas de água. Ou seja, aqui eu estou falando molécula de água com qualquer outra coisa que não seja molécula de água. Em coesão eu estou falando de moléculas de água com moléculas de água. Por exemplo, você tem aqui uma molécula de água e uma outra molécula de água. Essa interação existente entre duas moléculas de água ou mais é o que a gente chama de coesão. E essa interação ela é denominada ponte de hidrogênio, ou interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Isso aí quem vai dizer o nome melhor para vocês são os professores de química, beleza? Mas, quanto maior a coesão entre moléculas de água, maior o número de pontes de hidrogênio, beleza? A interação entre duas ou mais moléculas de água se dá por pontes de hidrogênio, e a essa característica de estar bem unida, umas moléculas de água a outras moléculas de água, eu chamo de coesão. Uma outra que eu encontro é a nossa tensão superficial, que nada mais é do que a capacidade da superfície da água de se comportar como uma membrana elástica. Ou seja, aqui eu tentei representar um copo com água dentro e tipo dar um zoom na superfície da água. Você vai ver que existem interações entre moléculas de água aqui, que é as nossas pontes de hidrogênio, só que para essas moléculas que estão na superfície da água, elas não vão interagir com pontes de hidrogênio com as moléculas da nossa atmosfera, beleza? Então aqui nessa região forma uma tensão superficial, que é literalmente como se a água tivesse uma membrana elástica na sua superfície. Isso permite, por exemplo, que alguns insetos eles se... Não vou dizer boiar, não é o termo, mas eles se sustentam sobre a água, tá? Eles aqui conseguem, por exemplo, ficar andando sobre a água, beleza? Alguns insetos terão essa capacidade porque existe uma tensão superficial que permite que eles caminhem ali. Vocês observam isso bem quando vocês enchem um copo até em cima, o máximo. Um copinho, botando água, aí vai chegando perto da beirada, você começa a gotejar devagarzinho a água, aí você vê formando quase que uma bolha de água para fora do copo, sem o copo transbordar. O que garante que você consiga encher o copo para além da borda desse copo e a água não transborde é a tensão superficial, beleza? Outro fenômeno é quando você pega aquela pedrinha e você joga assim e ela vai quicando na lâmina d'água, na superfície da água, tá? Ela vai quicar porque existe uma tensão superficial, beleza? E por último, mas não menos importante, a capilaridade. Quem que é a capilaridade? Qual é essa propriedade? É a capacidade que a água possui de deslocar, de conseguir se deslocar dentro de tubos e corpos porosos. Ou seja, a água consegue deslocar por entre espaços, pelo meio de determinadas regiões, tá? Quanto mais estreito for um tubo, ou quanto menor for os poros de um determinado corpo, maior a capacidade que a água tem de se deslocar ali dentro. Beleza? Isso consegue ocorrer mesmo contra a ação da gravidade. Nesse caso aqui eu peguei dois canudos, dois tubos, como se fosse aqui um canudo de milkshake e um outro canudo bem mais fininho. Se eles fossem colocados dois canudos de mesmo tamanho e espessuras diferentes em um copo com água, vocês observariam que a água no canudo mais grosso, ela subiria uma altura menor do que a água no canudo mais estreito, mais fino. Ou seja, a água se desloca melhor, com maior capacidade de deslocamento, em canudos mais estreitos, em tubos mais estreitos, em poros mais estreitos, do que em canudos, tubos ou poros mais largos. Tá? Essa tendência que a água tem de se deslocar para locais estreitos é chamada de capilaridade, conseguindo vencer até a força da gravidade. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar de água com vocês. Eu peço perdão aí pelo erro aqui e os erros que ocorreram aí, as confusões, né,
durante a explicação de algumas coisas, mas espero que tenha ficado claro, beleza? Qualquer coisa, estou à disposição para as dúvidas aí, só entrar em contato comigo. Valeu? Grande abraço e bons estudos!